Olá, bem-vindos ao Criarte, o meu nome é Sara e hoje falamos de barroco espanhol. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte, o meu nome é Sara, hoje é dia de atualização e hoje vamos ficar com a primeira parte do barroco espanhol. O barroco espanhol divide-se em 3 partes, mas eu achei que conseguia fazer tudo só em 2 vídeos. Antes de começarmos, não se esqueçam de deixar um gosto, de escrever um comentário simpático e também de aderirem aos membros do Criarte. Ok, vamos então começar. Vamos falar de Espanha. Nós, nas últimas semanas, temos estado a falar de Itália, do barroco italiano, falámos de Caravaggio, de Bernini, de Borromini e todas aquelas pessoas maravilhosas. Hoje vamos sair de Itália. Vamos até Espanha. O barroco foi realmente o primeiro grande movimento global. Globalizava em si várias artes, não só a pintura e a escultura, mas também a arquitetura, também a música, mas também global no sentido de se ter espalhado pelo globo. Portanto, em todos os cantos do planeta nós encontramos qualquer coisa barroca. E o primeiro grande salto do barroco foi aqui de Itália para a Espanha. Porquê? Porque vocês sabem que os pintores viajam, os pintores espanhóis iam passar algum tempo à Itália, descobriam o Caravaggio, descobriam o Bernini e traziam para si. Também temos que lembrar que, por exemplo, o Caravaggio morou muito tempo em Nápoles, quando andava a fugir, não é verdade? E Nápoles, nessa altura, fazia parte do Império Espanhol. Agora, porquê que o barroco em Espanha é tão diferente do barroco em Itália? Porque é uma cultura diferente, não é verdade? As pessoas tendem a absorver estes movimentos artísticos, mas a dar-lhe um pouco uma pitada da sua cultura. Nós já vimos isso num vídeo que fizemos acerca do mestre Taíde, que é um pintor, eu vou deixar o link aqui para vocês irem lá consultar. É um pintor barroco, mas é um barroco diferente, um barroco brasileiro. Portanto, hoje vamos falar do barroco espanhol. Para perceber porque é que o barroco espanhol é diferente e qual é a grande diferença, vamos ter que perceber que sociedade era esta em Espanha. Portanto, o barroco desenvolve-se aqui no século XVII. Tem 3 fases diferentes. A primeira fase é logo no início do século XVII, ainda com muitas influências de Caravaggio, do barroco italiano. Depois temos ali uma zona intermédia, que vocês vão perceber que é uma fase muito negra, portanto, negra no sentido da cor, é muito dramática, muito fervorosa. E depois temos então a terceira fase, que já é marcada pelo Velázquez, que é um pintor diferente. Ok, mas então o que era a sociedade espanhola nesta altura? Era uma sociedade que era barroca antes do barroco. A verdade é que era uma sociedade extremamente conservadora e católica. Atenção que foi aqui que nasceu a Inquisição, não é verdade? Os espanhóis eram, nesta altura, a nação mais católica, mais fervorosamente religiosa do mundo. Portanto, eles gostavam do dramatismo do culto. Eles gostavam das coisas dramáticas, entendem? Das coisas altas, das coisas teatrais. Eram um povo em si já barroco. Quando o barroco surgiu em Itália e os espanhóis foram absorver, colocaram-lhe toda esta carga. Na Espanha, a Igreja tinha um poder absoluto. A Igreja aqui mandava na vida das pessoas, mandava em tudo. Portanto, esta arte barroca em Espanha não era tanto para trazer a si os crentes que se tinham ido embora, para os protestantes, para deslumbrar novos crentes, não. Era mais para castigar, amedrontar e dar ênfase ao martírio, ao sofrimento do Senhor e dos santos, do que para deslumbrar as pessoas. Pronto. Objetivos diferentes, ok? Então vamos falar desta primeira fase. O barroco espanhol é considerado o mais fervorosamente católico. Ele nasceu em 3 cidades espanholas praticamente ao mesmo tempo: Madrid, Toledo e Sevilha. Vamos começar por Sevilha. Sevilha é uma paragem muito, muito importante na rota dos peregrinos para Santiago de Compostela. E quase todas as paragens na rota dos peregrinos têm monumentos e têm construções barrocas. Mas o que aqui em Sevilha temos é os primeiros grandes nomes da pintura barroca. Vamos falar deste senhor. Este é José Ribera.
O Ribera, junto com o Ribalta e o Valenciano, foram os três grandes nomes de pintura barroca a surgir aqui em Sevilha. Sevilha é uma cidade barroca. A nível de monumentos é completamente barroca. E também é barroca também noutros níveis. Por exemplo, eu já vos contei que aqui no período barroco nasceu a ópera. Há várias óperas situadas aqui em Sevilha. Temos o Barbeiro de Sevilha, temos as Bodas de Fígaro, temos também a Carmen. Aliás, a Carmen, que na ópera trabalha numa fábrica de cigarros, que é este monumento que vocês estão a ver, que fica em Sevilha. Esta é a fábrica de cigarros de Sevilha, que é um monumento lindíssimo, completamente barroco. Ok, então é aqui em Sevilha que saem três grandes nomes da pintura. Vamos falar de Ribera. Ribera é considerado o primeiro pintor barroco espanhol. O Ribera viajou para Roma, onde conheceu os trabalhos de Caravaggio. Ele apaixonou-se pelos trabalhos de Caravaggio e tornou-se um caravagista. Portanto, ele pintava à moda de Caravaggio. Depois ele foi trabalhar para Nápoles, onde vendeu muitos dos seus trabalhos e fez um grande sucesso. No entanto, vocês vão já perceber que, apesar dele ainda ir buscar muita coisa ao Caravaggio, os sujeitos da sua obra já são diferentes. Vocês sabem que em Itália pintava-se muita cena bíblica, mas também se pintavam muitas cenas mitológicas, não é verdade? Aqui, não. Vamos então olhar para a obra-prima de Ribera e perceber as grandes diferenças deste barroco. Este é o Martírio de São Felipe, de 1639. O tema é o Martírio do Santo Felipe, que está aqui a ser suspenso para ser esfolado. No entanto, ao espectador não é mostrado sangue nem violência. O pintor pretende aqui mostrar a indiferença dos espectadores, a força física dos que puxam as cordas e a resignação do mártir. No centro da obra temos o santo numa postura forçada, com uma expressão de resignação muito realista. À esquerda do santo temos as duas figuras dos carrascos que puxam as cordas com visível esforço. Logo acima das mãos destes personagens podemos observar a cruz. Destes personagens captamos muito movimento. À direita do santo temos um terceiro carrasco. Este também está numa posição de esforço. Acima deste personagem temos um grupo de curiosos que observa a ação. Este grupo é bastante naturalista nos seus rostos e nos seus braços. Ao fundo, à esquerda, temos mais um grupo de espectadores, cuja frente é ocupada por uma mãe com um bebê nos braços. Esta olha diretamente para nós. Mais uma vez, os rostos e as roupas estão pintados de forma muito realista. A composição desta obra assenta numa cruz formada pelo corpo do santo. A luz é aqui trabalhada para nos mostrar os efeitos do sol na pele do santo e também na pele dos outros personagens. O forte contraste entre a luz e as vestes remete aqui para Caravaggio, sem, no entanto, ser uma obra com um fundo escuro. Temos aqui a paleta barroca por excelência. Temos aqui o vermelho, o preto e o branco. Temos também zonas de claridade violenta e zonas de escuridão profunda. E temos, claro, aqui aquele realismo típico do Caravaggio. Outra obra muito típica de Ribera é esta que vamos ver agora, O Martírio de Santo André, uma obra de 1628. Aqui podemos ver a influência de Caravaggio mais visivelmente, quer na composição em linha diagonal a atravessar a tela, quer também nos personagens e, claro, na utilização das cores sombrias. Uma luz forte ilumina o santo seminu. Este está atado à cruz e vai ser martirizado. O santo aqui é retratado com uma idade bastante avançada, como se pode ver na barba já branca. O santo olha um sacerdote que segura uma estátua de Júpiter na tentativa de fazer o santo venerar um ídolo pagão. O trabalho de luz é tenebroso, mas temos muitos contrastes de luz e de sombra nesta obra. Temos um contraste entre o claro e o escuro e temos um ambiente muito teatral e muito dramático. Este é com certeza um bom exemplo do início do século XVII, desta primeira fase do barroco em Espanha. Vamos agora então para o meio do século XVII, vamos para a segunda fase do barroco espanhol. E para perceber melhor o barroco espanhol, e em especial o pintor que vamos falar a seguir, que representa muito o barroco espanhol, nós precisamos perceber que a sociedade espanhola é completamente dominada pela Igreja. Ok, isso vocês já sabem que eu já vos contei. E a Igreja não é só aquele espaço físico de paredes, não é verdade? É as pessoas que fazem parte da Igreja. Para perceber melhor, temos que perceber as ordens religiosas. As ordens religiosas marcam presença na vida social, marcam presença na corte, marcam presença no poder, nas decisões, não é verdade? E também marcam presença na vida espiritual das pessoas. Eu vou-vos dizer as diferenças. Eu vou pôr assim uma imagem do sacerdote ou de um monge e vou dizer a que ordem é que ele pertence e como é que nós os identificamos. E, melhor ainda, como é que nós sabemos quem é um e quem não é. Porquê? Porque o pintor que vamos falar a seguir é conhecido por pintar monges. Nós temos que perceber
quem é que são estas pessoas. Ok, vamos ver a primeira imagem. Este é um monge da Ordem dos Franciscanos. Franciscanos têm vestes castanhas e têm um cordão com nós. Muito fácil de identificar. Segunda ordem. Esta é a Ordem dos Dominicanos. As vestes dos dominicanos são pretas e brancas e eles também são conhecidos por se autoflagelarem. Estes são os monges mais habituais. Porquê? Porque eles eram aqueles monges que iam para as Américas, portanto nós estamos mais habituados a ver representações destes monges. Vamos agora então conhecer a terceira ordem. Esta é a Ordem dos Beneditinos. As suas vestes são completamente negras e eles normalmente fazem voto de silêncio e são os menos retratados. Ok, 3 ordens importantíssimas em Espanha, 3 ordens retratadas na pintura do pintor que nós vamos agora falar. Este é o mestre Francisco de Zurbarán, um dos mais intensos pintores do Barroco. Zurbarán nasceu em Fuente de Cantos, na Extremadura, em 1598. Então o seu pai levou-o para a oficina de pintura de Pedro Díaz Villanueva, onde ele ficou durante cerca de 3 anos. Ao fim de 3 anos ele saiu, o seu talento já era reconhecido. Ele conheceu uma jovem chamada Maria, por quem se apaixonou, casou, teve 3 filhos. Infelizmente ela faleceu muito cedo e ele voltou a casar com a Beatriz de Morales. Em 1622, o Sr. Zurbarán teve uma encomenda fantástica, uma encomenda para a Ordem dos Dominicanos. Aqueles, pronto, eu já expliquei. Os dominicanos pediram-lhe não uma, não 2, não 3, não 10 obras, mas 21 obras. E o Zurbarán completou-as em apenas 8 meses. Estas são obras fantásticas, muito religiosas. Em 1627, já muito famoso, Zurbarán pintou aquela que é considerada a sua grande obra-prima. Vamos ver. Este é o Cristo na Cruz de 1627. Aqui, então, percebemos o estilo de Zurbarán. Temos realismo no corpo, temos contraste na luz e este pedaço de linho usado por Cristo é aqui muito leve, fluido, em contraste com os músculos em tensão do seu corpo. A forma como o Zurbarán pinta este corpo leva-nos a crer que ele estudou anatomia humana, porque é de extremo realismo. A luz desta obra entra na cena pela esquerda de Cristo, que provoca sombras na parte direita do corpo de Cristo, tornando assim desnecessária a Zurbarán pintar o sangue na ferida no peito de Cristo. A luz usada aqui pelo mestre também permite suavizar a cor da pele de Cristo. Acima do corpo de Cristo, no topo da cruz, temos a inscrição que era sempre visível nas obras da crucificação, INRI. Um detalhe diferente é o número de pregos que o Zurbarán usou nesta obra. Normalmente são 3, ele aqui pinta 4. O corpo de Cristo todo se inclina para a frente devido ao cansaço e a sua cabeça pende para baixo, para a direita. Ainda de salientar que esta segunda figura que nós temos aqui nesta obra é considerada por muitos especialistas em Zurbarán um autorretrato do pintor. Muito interessante. Ao longo da história da arte, o Zurbarán foi esquecido. Ele era considerado muito estranho. As suas obras eram demasiado religiosas, demasiado escuras, demasiado tudo. No entanto, ele é conhecido como o pintor, assim, dos monges, não é verdade? E ninguém melhor que ele conseguiu pintar a crença religiosa. Portanto, por hoje vamos terminar no Zurbarán. Nós na próxima semana vamos falar então da terceira e última parte do Barroco espanhola. Vamos falar de Velázquez, vamos falar de Las Meninas, portanto não podem perder. Mas por hoje vamos terminar por aqui. Gostaram? Deixem nos comentários se gostaram. Digam-me se querem alguma análise dos trabalhos dele. Deixem-me nos comentários aí para eu saber, tá bom? Ok, por hoje é tudo. Não se esqueçam que na próxima semana há mais atualização. Fiquem bem, façam um gosto, subscrevam o Criarte, partilhem os nossos vídeos, comentam e também façam aderir ao Clube Criarte. Por hoje é tudo. Fiquem bem. Eu sou a Sara. Tchau!